A vida cristã é uma batalha espiritual. Desde o princípio, a Bíblia nos alerta que há uma guerra invisível acontecendo ao nosso redor, uma luta entre o reino de Deus e o reino das trevas. Em Efésios 6, versículo 12, somos lembrados de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Satanás, o adversário das nossas almas, está constantemente trabalhando para nos afastar de Deus, usando tentações, mentiras e estratégias para nos derrubar. No entanto, há boas notícias. Satanás não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. Ele pode tentar, mas não pode vencer aqueles que estão firmados na palavra de Deus e vivem em obediência ao Senhor. Mais do que isso, há certas ações que nós, como cristãos, podemos tomar que não só nos fortalecem, mas também deixam Satanás furioso. Essas ações são como golpes certeiros contra o reino das trevas, e é sobre elas que vamos refletir hoje. A oração é uma das armas mais poderosas que um cristão pode usar. Ela não é apenas um momento de conversa com Deus, mas uma demonstração de dependência dele. Quando oramos, reconhecemos que não podemos enfrentar as batalhas da vida sozinhos e que precisamos da intervenção divina em todas as áreas. E é exatamente por isso que Satanás odeia quando oramos. A Bíblia nos exorta a orar sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, lemos: orai sem cessar. Essa não é uma sugestão, mas um mandamento. A oração constante nos mantém conectados com Deus, como uma linha direta que nunca é desligada. Quando estamos em constante comunicação com o Senhor, Satanás perde espaço para agir em nossas vidas. Ele sabe que, quando oramos, estamos nos fortalecendo espiritualmente e nos alinhando com a vontade de Deus. Um exemplo poderoso de oração persistente é encontrado na vida de Daniel. Mesmo sob a ameaça de morte, Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia, de joelhos, como era seu costume. Daniel 6:10. Ele não permitiu que o medo ou as circunstâncias o afastassem da comunhão com Deus. E, como resultado, Deus o protegeu de maneira milagrosa, fechando a boca dos leões. A oração de Daniel não só o manteve firme, mas também frustrou os planos daqueles que queriam vê-lo cair. A oração também é uma forma de resistir ao inimigo. Em Tiago 4, versículo 7, somos instruídos: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas como resistimos? Uma das maneiras mais eficazes é através da oração. Quando oramos, declaramos nossa fé em Deus e nossa confiança em seu poder. Satanás não pode permanecer onde a oração fervorosa e sincera. Ele foge diante da presença de Deus. No entanto, muitos de nós lutamos para manter uma vida de oração consistente. As distrações do dia a dia, as preocupações e até mesmo o cansaço podem nos afastar desse hábito tão vital. Mas é importante lembrar que a oração não precisa ser longa ou elaborada. Ela pode ser simples, como um suspiro de gratidão ou um pedido de ajuda em um momento de necessidade. O que importa é a constância e a sinceridade do nosso coração. Uma prática que pode nos ajudar a cultivar a oração é estabelecer horários específicos para conversar com Deus. Pode ser pela manhã, antes de começar o dia, ou à noite, antes de dormir. Outra sugestão é manter um diário de oração, onde podemos anotar nossos pedidos e as respostas que Deus nos dá ao longo do tempo. Isso não só fortalece nossa fé, mas também nos lembra de que Deus está sempre ouvindo e agindo. Quando oramos sem cessar, estamos declarando nossa dependência de Deus e nossa confiança em seu poder. E isso é algo que Satanás não suporta. Ele sabe que, quando estamos conectados com o Pai, somos invencíveis. Portanto, não subestime o poder da oração. Ela é uma arma poderosa que pode mudar circunstâncias, proteger você do mal e trazer a paz que só Deus pode dar. Outra ação que deixa Satanás furioso é quando guardamos a palavra de Deus em nossos corações. A Bíblia não é apenas um livro cheio de histórias e ensinamentos. Ela é viva, poderosa e eficaz. Em Hebreus 4, versículo 12, lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando meditamos e memorizamos as Escrituras, estamos armazenando em nossas mentes e corações as verdades que nos protegem e nos guiam.
Satanás sabe que a palavra de Deus é uma arma poderosa contra ele. Foi exatamente o que Jesus usou para resistir às tentações no deserto. Em Mateus 4, versículos 1 a 11, vemos que, a cada tentação, Jesus respondia com a palavra de Deus: está escrito. Ele não discutiu com o diabo nem tentou argumentar, simplesmente citou as Escrituras. E isso foi suficiente para fazer Satanás recuar. Em Salmo 119, versículo 11, o salmista declara: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse versículo nos mostra a importância de internalizar a palavra de Deus. Quando a guardamos em nossos corações, ela se torna uma fonte de sabedoria, direção e proteção. Nos momentos de tentação, dúvida ou medo, as Escrituras que memorizamos vêm à nossa mente, nos lembrando das promessas e dos mandamentos de Deus. Mas como podemos guardar a palavra de Deus em nossos corações? Uma das maneiras mais eficazes é através da leitura e meditação diária. Reserve um tempo todos os dias para ler a Bíblia, não como uma tarefa, mas como um momento de encontro com Deus. Escolha versículos ou passagens que falem ao seu coração e medite neles ao longo do dia. Outra prática poderosa é a memorização de versículos-chave. Comece com textos que abordem áreas onde você sente mais necessidade, como paz, fé, proteção ou sabedoria. Além disso, a palavra de Deus é uma fonte de renovação para nossa mente. Em Romanos 12, versículo 2, somos exortados: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nos alimentamos das Escrituras, nossa mente é transformada, e passamos a ver as coisas da perspectiva de Deus. Isso nos ajuda a discernir as estratégias do inimigo e a resistir às suas mentiras. Satanás odeia quando guardamos a palavra de Deus em nossos corações porque sabe que ela nos fortalece e nos protege. Ele tenta nos distrair, nos fazer acreditar que não temos tempo para ler a Bíblia ou que ela é difícil de entender. Mas não caia nessa armadilha. A palavra de Deus é acessível a todos, e o Espírito Santo está sempre pronto para nos guiar em sua compreensão. Quando você guarda a palavra de Deus no coração, você está construindo um muro de proteção ao seu redor. Satanás não pode penetrar esse muro, porque ele é feito das verdades eternas de Deus. Portanto, não negligencie a leitura e a meditação nas Escrituras. Elas são o seu escudo e a sua espada na batalha espiritual. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás é o isolamento. Ele sabe que, quando estamos sozinhos, somos mais vulneráveis às suas tentações e ataques. Por isso, ele tenta nos afastar uns dos outros, criando divisões, mágoas e desentendimentos. No entanto, quando vivemos em comunhão com outros cristãos, fortalecemos nossa fé e nos tornamos uma força poderosa contra o reino das trevas. A Bíblia nos exorta a não negligenciar a comunhão com os irmãos. Em Hebreus 10, versículo 25, lemos: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse versículo nos lembra da importância de estarmos juntos, encorajando-nos mutuamente e fortalecendo nossa fé. A igreja não é apenas um lugar de culto, é uma família espiritual onde encontramos apoio, amor e direção. A igreja primitiva é um exemplo poderoso de como a comunhão entre os cristãos pode impactar o mundo. Em Atos 2, versículos 42 a 47, vemos que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam unidos, compartilhando tudo o que tinham e cuidando uns dos outros. Como resultado, o Senhor acrescentava diariamente à igreja aqueles que iam sendo salvos. Essa união não só fortalecia os crentes, mas também atraía outros para o Evangelho. Satanás odeia quando vivemos em comunhão porque sabe que, juntos, somos mais fortes. Ele tenta nos dividir através de conflitos, fofocas e orgulho, mas quando resistimos a essas tentações e buscamos a unidade, ele não tem poder sobre nós. Em Efésios 4, versículo 3, somos exortados a nos esforçar para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa unidade não é apenas uma sugestão, é uma necessidade para nossa saúde espiritual. Mas como podemos viver em comunhão de maneira prática? Primeiro, é importante participar regularmente dos cultos e reuniões da igreja. Esses momentos não são apenas para ouvir pregações, mas para se conectar com outros cristãos,
compartilhar experiências e orar uns pelos outros. Além disso, envolva-se em grupos pequenos ou células, onde você pode construir relacionamentos mais profundos e receber apoio espiritual. Outra forma de viver em comunhão é servir uns aos outros. Em Gálatas 5, versículo 13, lemos: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Quando servimos, demonstramos o amor de Cristo e fortalecemos os laços que nos unem como corpo de Cristo. Satanás sabe que, quando estamos unidos, somos uma força poderosa. Ele tenta nos afastar uns dos outros, mas quando resistimos e buscamos a comunhão, ele não tem como nos derrotar. Portanto, não subestime o poder de estar junto com outros cristãos. A comunhão é uma arma poderosa que fortalece nossa fé e incomoda profundamente o inimigo. Ao longo deste momento, refletimos sobre 4 ações que deixam Satanás furioso: orar sem cessar, guardar a palavra de Deus no coração, viver em comunhão com outros cristãos e testemunhar sobre Jesus. Cada uma dessas práticas não só fortalece nossa fé, mas também nos protege das estratégias do inimigo. Quando oramos, nos conectamos com o poder de Deus. Quando meditamos nas Escrituras, armazenamos verdades que nos guiam e protegem. Quando vivemos em comunhão, nos tornamos uma força unida e poderosa. E quando testemunhamos, espalhamos a luz de Cristo em um mundo cheio de trevas. Satanás odeia essas ações porque sabe que elas nos aproximam de Deus e nos tornam instrumentos poderosos em suas mãos. Ele fará de tudo para nos distrair, nos isolar e nos silenciar, mas quando nos mantemos firmes nessas práticas, ele não tem poder sobre nós. Se essa mensagem tocou o seu coração, quero te convidar a fazer algo simples, mas significativo. Nos comentários, escreva "Estou com Cristo". Essa pequena frase é mais do que uma declaração, é um ato de fé, um compromisso de que você está disposto a viver essas práticas e a se posicionar contra as estratégias do inimigo. Que Deus continue guiando seus passos e falando ao seu coração. Lembre-se, Ele está sempre com você. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus e aprender mais sobre a fé, dê uma olhada nos livros que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eles são recursos incríveis para quem quer se conectar mais profundamente com a palavra do Criador.